Olá, eu sou Alexandre Bonato, gerente comercial da PKO, especializado aqui em obras técnicas. Trazemos hoje Tatiana Domingues para conversar com a gente sobre fachadas e aplicações de vidros em edificações. Olá, Tati, tudo bem? Olá, Alexandre. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana Domingues. Eu trabalho com consultoria na área de fachadas. Minha especialidade é a aplicação de vidros na construção civil. Estou nesse ramo há 20 anos. Trabalhei com uma grande figura desse mercado, que foi o Paulo Duarte, na qual eu me formei com ele. Terminei o ano passado como sócia proprietária da empresa Paulo Duarte Consultores. E nesse ano de 2021 estou prestando consultoria independente. E aí vim bater um papo com vocês. Vamos falar um pouquinho mais sobre as fachadas e as aplicações dos vidros aí, então. E o que você pode, como tudo, né, tem evoluções técnicas, né, ao longo do tempo, o que você pode contar para a gente dessa evolução, de como que veio se desenvolvendo as aplicações de fachadas? Muito bem. Ao longo desse tempo aí, as fachadas vieram evoluindo no sentido da aplicação do vidro, né? O vidro foi tomando destaque e foi sendo o elemento principal a ser usado nas fachadas. Então, as primeiras fachadas que nós tínhamos era com uma aplicação mecânica, onde você via a aplicação do vidro mecanicamente, tanto internamente, que é a estrutura, quanto externamente. Os antigos chamavam de fachada cortina com tampa. Ela permanece aí e ela é conhecida como fachada grid. Hoje a gente usa ela em aplicações não verticais, normalmente a gente usa em marquises e coberturas, mas nos vindos aí dos anos 90, ela era aplicada verticalmente. Depois a gente evoluiu e veio as linhas onde a gente tinha menos aparência de alumínio, e aí era uma aplicação mecânica, porém essa marcação era menor, a gente tinha aplicações de quadros de vidro aí. Aí o vidro não subia mais sozinho para a fachada, ele subia enfaixilhado. Foi uma grande evolução, porque a gente sabe da fragilidade dos vidros, que são as bordas, e uma vez que a gente conseguiu requadrá-lo para manuseá-lo na obra, foi um grande avanço e uma qualidade para a obra. E aí veio as fachadas cortina chique. A primeira fachada cortina chique foi a pele de vidro da Alcan, quem é antigo aí na área conhece, tanto que até hoje todo mundo fala, aquele prédio tem pele de vidro. Então pegou, era uma linha mesmo de perfis a pele de vidro. Perfeito. E com a chegada do silicone no Brasil, esse pequeno J de encaixilhamento pôde ser tirado e a gente tinha a aparência externa apenas de vidro chegando em vidro, com juntas de 2 centímetros, né, 20 milímetros. E aí a gente tinha realmente o aspecto de uma pele de vidro envelopando as nossas edificações aí nas grandes avenidas. Começou pela Avenida Paulista, depois a gente foi para Berrini, enfim, o Itaim todo aí de São Paulo, falando sempre de São Paulo, mas o Brasil todo tem essa aplicação de querer ver os grandes edifícios vestidos de vidro. E aí, mais uma pequena evolução, que aí a gente queria ver menos alumínio ainda, menos juntas ainda, e vieram as fachadas spider, as fachadas estruturais. Então, vinham as aranhas, que primeiro foram usadas em concessionárias, em hipermercados, em fachadas mais comerciais. Porém, os lobbies dos prédios comerciais também começaram a incorporar grandes lobbies esses sistemas, e aí a gente tem todo esse histórico onde os sistemas trazem o vidro como protagonista e trazem esses sistemas que sustentam o vidro e trazem conforto térmico, conforto acústico, iluminação, toda essa gama de possibilidades que o vidro pode trazer para uma edificação. E você usou uma palavrinha que é essencial, né? Que é o sistema. Né? São vários elementos funcionando em conjunto, né? Exatamente. A gente precisa ter essa ideia sempre que nada funciona sozinho quando a gente está falando de esquadrias, de caixilharia. O vidro, ele é o grande protagonista visual, porém ele não é o único responsável pelo desempenho correto daquele sistema. Por isso que a gente tem esse vício na linguagem de dizer sistema. Então, nós temos a estrutura de alumínio, de aço, o que seja. Nós temos os elementos de vedações, que são as gachetas, os silicônios, os selantes. Nós temos os elementos de ancoragem desse sistema na própria estrutura da edificação.
né? Então, a gente tem várias combinações para que esse sistema de envelopamento tenha o desempenho adequado, que foi previsto no projeto, aconteça de maneira adequada, depende de vários componentes que estão interligados para isso. Sim, e todos juntos, bem especificados, aí garantem o sucesso e a longevidade, principalmente, né? Com certeza, Alexandre. Eu queria até complementar que, além da especificação, que é o passo inicial, né? A gente ter a garantia do sistema através de uma especificação adequada, a gente precisa também contar com equipamento e mão de obra adequada, porque muitas vezes a gente tem uma Ferrari, mas se não tiver o piloto adequado, não vai ganhar a corrida. Não vai ganhar a corrida, perfeito. Então, a mão de obra, o recurso humano, continua sendo nosso calcanhar de Aquiles na construção civil. Passado tantos anos, com essa flutuação de mercado, a gente não consegue manter e qualificar nossas equipes aí em todos os segmentos, e na fachada não é diferente. Vidro em fachada é o vidro que mais ganha destaque, porque a gente costuma dizer que é como se fosse o vestido da noiva, né? Exatamente. Mas não para só por aí, né? Os envidraçamentos vão para coberturas, para marquises, guarda-corpos, né? Fechamentos de varanda, hoje em dia tão comuns, né? E os grandes aliados de todas essas características é o balizamento disso tudo pelas normas técnicas, né? Hoje nós temos algumas normas, 7199, nós podemos dizer que é a mãe da norma do vidro na construção civil, e você concorda com isso, né? Perfeitamente, foi uma vitória, assim, depois de tanto tempo a gente ter uma revisão na nossa norma de uso e especificação de vidros na construção civil, que é a 7199, foi uma vitória, porque a gente usava parâmetros europeus, parâmetros americanos para fazer esses cálculos, mas a gente não tinha uma clareza de quais seriam os parâmetros mínimos nacionais a serem utilizados. Então, isso ficava muito solto, ficava muito subjetivo, essas especificações, e aí ficava muito à mercê do excesso de zelo ou não da construtora, do construtor, do serralheiro e até mesmo do consultor. Muitos consultores eram considerados muito conservadores, enfim. Então, quando veio a revisão da 7199, foi uma grande vitória, e qualquer e todo tipo de normatização é muito bem-vinda, porque ela traz à luz parâmetros para que o mercado saiba de que ponto nós estamos partindo. Perfeito. A norma é uma recomendação, porém, ela é uma recomendação feita com a colaboração do mercado, né? Então, nós participamos da elaboração dessas normas, e nós sabemos que ali é o mínimo necessário para um desempenho adequado e para a segurança do usuário. Então, eu sou uma defensora muito grande das normas, fico muito feliz pela evolução da norma da 7199, da 14718 para os guarda-corpos, da 15575 para o desempenho nas edificações, da 10821, que é para os caixilhos. E eu quero que venha muito mais normas e que a gente continue nesse trabalho de revisão, porque são muitos conceitos, muitos parâmetros a serem observados, e é informação que precisa ser divulgada. A nossa maior arma é sempre a informação. Sempre a informação, né? Realmente, eu fecho com você com relação à importância dessas normas. Eu também sou um ferrenho defensor principalmente norma é educação, né? Simplesmente isso. E a solução quase para tudo está na educação, né? Muito bacana. Hoje em dia, seguindo a orientação das normas e fazendo um bom trabalho de especificação, e como você disse, né, não é só especificar, mas é garantir e assegurar que aquilo que foi especificado seja realmente levado às vias de fato e se torne realidade na construção. Isso provoca uma economia muito grande de dor de cabeça no futuro, né? Exatamente. A questão é, quando a gente fala de fazer um bom projeto e executar adequadamente, evitar substituições de especificações, a gente está querendo garantir um produto final adequado, no mínimo adequado, né? E quando isso não é controlado, quando não há um controle, a gente cai no que você disse, que são as patologias. E toda vez que há uma patologia na obra, há um desgaste
imensurável, um desgaste material e um desgaste emocional, porque uma obra é um sonho, né? Ele Sim. é um sonho do construtor, ele é um sonho do empreendedor, e quando não há o atingimento das expectativas de um material que é tão belo que é o vidro, eu sou apaixonada pelo vidro, e é como você disse, eu diria que ele é mais do que o vestido da noiva, ele é o vestido, ele é o véu, ele é o buquê, ele é o brinco, ele é a joia, ele é Sim, tudo, ele ele é é o tudo. plus, né? Então há uma expectativa muito grande, ele envelopa toda aquela edificação. E quando ele falha, há uma frustração muito grande. Quando a gente é chamado para fazer um laudo, nós consultores somos chamadas, eu especificamente, quando eu sou chamada, eu já encontro um ambiente muito hostil, um ambiente normalmente de litígio, já houve um desgaste, da parte do fornecedor, que muitas vezes não sabe mais que maneira que ele vai fazer para solucionar. Muitas vezes não é uma má fé, é uma falta de conhecimento, de acesso à informação. Então, se eu posso mitigar isso na época do projeto, conscientizando toda a cadeia do quanto é importante manter as especificações. Vou falar um outro item que é muito polêmico, que é a realização de ensaios e testes, porque eu não sou contra a abertura de mercado, eu acho que a gente tem que usar a globalização a nosso favor. Porém, os materiais e componentes importados que não possuem desempenho testado, o mínimo que o construtor tem que fazer, que o serralheiro tem que fazer, é realizar um teste com aquele componente. A gente sabe da competitividade industrial que há, porém é um risco muito grande assumir, usar peças infinitamente mais baratas, mas que a gente não faz ideia do desempenho. Então, fica aí até um apelo aí ao pessoal da cadeia que tem um pouco de conhecimento técnico, de avaliar esse risco. O quanto é interessante eu economizar 1/3 em componente da esquadria ali do envidraçamento e antes de terminar a garantia de 5 anos, é isso que eu quero frisar, muito antes do término da garantia obrigatória dos 5 anos, ser acionado por um consultor, ser acionado judicialmente. O quanto isso vai custar para esse fornecedor e para esse construtor. Eu acho que é isso que fica aí o pensamento, né? O alerta, antes da gente tomar qualquer atitude contrária a um projeto ou alguma especificação. Como você bem colocou, o dano emocional não se mede, né? É muito extenso, porque lida com frustrações, né? E o dano financeiro também é muito grande, né? Porque a gente tem que pensar em retirar o vidro, recolocar o vidro, e isso significa, às vezes, ter que mover todo o pessoal de um andar para um outro lugar e pode envolver lucros cessantes, processos, enfim. Essa brincadeira pode ficar 10, 15, 20 vezes mais caro do que seria se tivesse sido garantido a correta especificação, né? O cumprimento da correta especificação. Como que você vê hoje em dia essas patologias no Brasil? Elas estão num crescendo? Está mais estabilizado? Menos surpresas? Como profissional de mercado, o que você vem sentindo? Eu percebo que a gente não crescer não, porque na verdade eu acho que deu uma estabilizada até pela característica do mercado da construção civil, né? A gente chegou num platô aí que a gente está fazendo para se manter aí, né? Todas as empresas estão se mantendo, porém surpresas você encontra de toda ordem, assim. Essas grandes ideias de substituições de especificações de materiais e produtos é que trazem surpresas. Eu, em 20 anos atuando, eu ainda consigo me surpreender com grandes ideias, né? Como se... Eu acho que até beira uma certa inocência das pessoas que fazem esse tipo de proposta, porque claramente, quando a gente tem um tempo de projeto, por mínimo que ele seja, a gente está falando de 6 meses aí trabalhando em cima de uma especificação, verificando o desempenho, verificando a pedido do cliente a relação custo-benefício. Pode parecer que nós fazemos as especificações sem levar em conta os custos, mas isso não é verdade. E aí, depois de 6 meses decorridos, vem o gênio da lâmpada e tira um grande coelho da cartola. Normalmente, esse coelho ele é muito engraçado.
Então, não tenho tido visto um aumento, mesmo porque estão se construindo coisas muito padronizadas. Infelizmente, os grandes investimentos e os grandes projetos estão parados. Porém, eu acho que as surpresas negativas não têm parado, por isso eu continuo trabalhando, infelizmente. A minha alegria é trabalhar em projetos, projetar, mas eu tenho chamado muito mais para consertar, para dar laudos patológicos do que projetar. Isso não me deixa feliz, porém é parte do percurso aí do nosso trabalho, da nossa carreira. Você, nesses 20 anos de trajetória, deve ter muita história para contar, né? Já deve ter visto muita coisa. Me chama a atenção casos que eu já presenciei também, de vidros aplicados em soluções horizontais. A preocupação, às vezes, fica muito focada nas pressões inerentes do sistema e se esquece do empenamento do vidro, né, da flecha do vidro causado pelo próprio peso do vidro. Você se depara com essa situação ainda hoje em dia? Muitas vezes ainda eu me deparo com essa situação, infelizmente, porque é um item que é negligenciado, que é a flecha máxima no centro do vidro, né? Muitas vezes nós vimos que há cálculos referentes à carga de manutenção, referente à pressão e à sucção nos vidros horizontais, mas a questão da atenção à flecha máxima no centro dos vidros, ela é negligenciada, acontecendo esse fenômeno aí que você está dizendo, que é esse empossamento, né? O nome técnico é essa flecha máxima que não foi obedecida, portanto, não há o escoamento total da água, mesmo quando há inclinação devida na cobertura. Então, isso acontece recorrentemente, Bonato, em situações de marquise, por exemplo, onde a gente usa ou vidro incolor transparente mesmo, ou às vezes um de controle solar mais baixo e refletivo. Então, onde há uma transparência, né, no vidro muito grande e há essa percepção. E a gente acaba perdendo a quinta fachada, que a gente chama, né, que é a fachada horizontal. O usuário passa por debaixo daquela cobertura e percebe nitidamente as manchas causados pelo empoçamento da água e o incrustamento da poluição, né, que é recorrente aqui nos prédios, nos edifícios aqui de São Paulo e de todo o Brasil de uma maneira geral. Eu imaginava que com a revisão da 7199 isso ficasse mais fácil de se convencer, né, o cliente final da importância desses milímetros do vidro, mas parece que ainda não, né? Não fica fácil porque nós estamos falando de construção civil, né? E a construção civil, ela luta com dois parâmetros muito grandes. O primeiro parâmetro é o parâmetro dos itens que são usados na construção e no final da obra, que é o que a gente entra ali com a caixilharia, é o momento ali de que o budget da obra já está bastante apertado, né? E o outro item é que a gente trata de parâmetros de medição na construção civil usando a referência de metro. Então, parece ser uma coisa bem pouco usual eu brigar por causa de 2 milímetros de vidro. Né? Para o construtor, é muito uma referência muito ínfima, os milímetros. E não é o caso para o vidro, porque se eu estou projetando um vidro para atender a pressão de carga de 12 milímetros, eventualmente eu possa ter que aumentar ele para 14 milímetros, né, para ter uma flecha adequada e não haver um empoçamento dessa água no centro do vidro. Só que eu falar de 2 milímetros para uma pessoa que trabalha em metros, né, num sistema que é metros a referência, acaba ficando o parâmetro meio distorcido. Então é preciso que a gente entenda que são informações complementares, porém é compreensível que seja negligenciado. E aí entra o papel do fornecedor de vidro, fornecedor técnico, aquele que conhece e que sabe da importância de diminuir próximo de 20% da espessura do vidro, mas não garantir o desempenho daquele sistema, porque mais para frente essa frustração vai ser vista por até quem não é especialista no assunto, porque a mancha está a olhos vistos para quem quiser depois, né, se esse parâmetro de flecha não é atendido. Sim, e levando em consideração que uma marquise, em geral, nós vamos falar de vidros estruturais, né? São laminados temperados, são produtos de valor agregado alto, e você perde todo um trabalho feito por conta desses poucos milímetros, né? Que para nós do vidro
cada milímetro conta, levando em conta que é um produto que tolerâncias são dadas em décimos de milímetro, né? Então, realmente é um universo bem diferente de se lidar com vários metros e se lidar com alguns milímetros e tão essenciais, né, para o correto funcionamento do sistema do envidraçamento, né? Você pontuou bem, Alexandre, e eu gostaria de frisar isso. A gente trouxe há pouco tempo, né, visto o tempo da construção civil, vidro estrutural para o uso. Ele veio com força para os guarda-corpos, mas a gente tem uma grande aplicação horizontal em marquises e fechamentos horizontais. Então é importante não só garantir que seja aplicada a espessura adequada do vidro, mas que também os componentes de fixação desse vidro sejam adequados, porque muitas vezes o vidro é condenado na sua aplicação por ser um material de valor específico muito acima dos demais usados na construção civil, porém ele não é o grande vilão. Então a gente precisa enxergar, novamente eu vou frisar, os envidraçamentos como um sistema, onde todos os componentes são responsáveis pelo correto desempenho. O vidro é um elemento essencial na construção e ele garante uma integração com o meio externo que a gente vem ganhando ao longo dos anos e a gente não pode perder pela falta de especificação adequada, não só dele, como dos componentes que o sustentam também. Perfeito. Tati, nosso tempo aqui está se esgotando. São muitas histórias para contar, mas vamos ter que, infelizmente, encerrar o nosso bate-papo. Ao público, meus agradecimentos, né, pela atenção aqui no conteúdo apresentado. Nós aqui da PKO nos colocamos à disposição para ajudá-los com as melhores especificações, né, para que nós não tenhamos problemas no futuro, nem emocionais, nem financeiros, e que a vida do vidro seja longa, né, e que ele proporcione tudo aquilo que ele pode proporcionar numa edificação. Então, Tati, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua generosidade em compartilhar todo o seu conhecimento, a sua experiência conosco. E as últimas palavras, fica com você. Obrigada, Alexandre Bonato, muito obrigado, PKO, pelo convite. É sempre uma oportunidade maravilhosa compartilhar conhecimento. Essa é a nossa grande ferramenta, né, para o crescimento da construção civil de modo geral. E eu me coloco aqui à disposição através da Contate Consultoria, através das redes sociais aí vocês podem me achar. Tatiana Domingues, consultoria de esquadrias e vidros, lembrando que o vidro é um dos elementos do sistema de envidraçamento. Portanto, grandes fornecedores como a PKO podem ajudar vocês e a nossa consultoria também pode colaborar para que os demais componentes estejam à altura desse vidro e garantam que eles possam ser empregados de maneira adequada. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Tati. Foi um prazer.